Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do antero.com.br. Tem um assunto que está sendo tratado sem o devido destaque pela imprensa brasileira, embora devêssemos dar destaque a ele. Tem um general, por nome Mourão, que trabalha nas finanças do Exército, que não tem tropas sob o seu comando, mas que numa palestra numa loja maçônica de Brasília afirmou que os militares podem voltar, que se não for apresentada uma solução rapidamente, o Exército pode intervir, as Forças Armadas podem intervir e os militares podem voltar a governar o Brasil. E tem muita gente que aplaude isso, bate palma para isso. Agora sim vai acabar com os corruptos, etc e tal. Eu era menino ainda em 64. Eu era garoto, tinha 11 anos de idade em 1964. Mas como 1964, que aconteceu para passar o poder aos civis imediatamente após, e isso demorou 20 e poucos anos. Quando eu comecei a fazer política, eu já fiz política no governo militar. E os absurdos daquela época é que podem se repetir na hipótese de um governo militar, que seria exatamente o absurdo, por exemplo, do fechamento do Congresso Nacional. Os militares fecharam o Congresso. Os militares editaram o pacote de 8 de abril. Os militares suprimiram as liberdades. Os militares proibiram estudantes de discutir política na escola. O estudante é para estudar, não pode falar de política. Os militares proibiram o direito de reunião. Isso tudo aconteceu no governo militar. E as pessoas acham que isso tudo é nada? Além do que, houve corrupção também. Houve o escândalo da mandioca. E olha que a corrupção, para ser conhecida na época da ditadura, é muito mais difícil. É muito mais fácil você conhecer a corrupção vivendo em regime democrático, com liberdade de imprensa. Na época, muitos jornalistas foram assassinados, freiras, padres. Até hoje tem filhos que não sabem onde estão seus pais. Até hoje tem pais que não sabem onde estão seus filhos. Tem pessoas que foram violentamente assassinadas. Tem jornalistas, por exemplo, como Vladimir Herzog, que foi chamado para dar um depoimento no DOI-CODE em São Paulo, e o Vladimir Herzog foi asfixiado com uma bola de tênis e foi assassinado na prisão. Enfim, leiam, principalmente aos jovens que não viveram aquela época, procurem ler o livro Brasil Nunca Mais. E não dá para tolerar a falta de liberdade. Como não dá para tolerar também essa corrupção desenfreada que está no Brasil. Mas aí depende de nós. Depende do povo brasileiro. Depende de um documento que você tem e que é igualzinho. O mais ladrão da República. Você tem um título de eleitor. Esse título de eleitor seu deveria ser espanta-ladrão. Agora eu quero dizer que ao mesmo tempo que teve esse depoimento, essa palestra numa loja maçônica do general Mourão, teve também a reação imediata do ministro da Defesa, o Raul Jungmann, que é um quadro político, que é um civil, que é do Partido Popular Socialista, que é um homem de bem, que é um homem comprometido com a democracia, e ele repudiou completamente a possibilidade de uma aventura militar. Aventura militar só nas urnas. Só com Bolsonaro sendo candidato, se ganhar a eleição, tem todo o direito de assumir as urnas, mas dentro do regime democrático, se ele tiver maioria de votos. Fora isso, não dá para voltar com aquela longa noite de horrores. Só para encerrar, os militares na época se achavam no direito de grampear todo mundo. Ou seja, os grampos existiam desde aquela época.